Narcisistas têm uma tendência a manipular, distorcer a realidade e drenar sua energia. Eles se alimentam do controle psicológico, influenciando suas emoções e fazendo você questionar a si mesmo. Contudo, existem 8 tipos de pessoas que eles simplesmente não conseguem manipular, e para o narcisista, essas pessoas são um verdadeiro pesadelo. Eles tentam testar, provocar e dobrar a mente, mas nada funciona. Quando percebem isso, entram em desespero. Você quer ser essa pessoa? Alguém que um narcisista teme, alguém que é imune às armadilhas psicológicas e que inverte o jogo, tornando-se a última pessoa que um narcisista gostaria de enfrentar? Vou mostrar como fazer isso e garanto que, ao aprender essas 8 características, nenhum narcisista conseguirá controlá-la novamente. Primeira característica: a pessoa que não reage. Narcisistas se alimentam da sua energia emocional e precisam ver sua raiva, frustração e desejo de explicação. Quanto mais você reage, mais eles vencem. Imagine um pescador que lança a isca. Se o peixe morde, o jogo continua. Mas se o peixe ignora, o narcisista não sabe como lidar. Quando percebe que suas manipulações não têm efeito, ele entra em colapso. A melhor maneira de lidar com o narcisista é não jogar seu jogo. Se ele fizer um comentário maldoso, não responda. Se tentar pressionar, não se renda. Se inventar uma mentira absurda, não tenha que provar nada. Apenas observe, sorria e siga em frente. Isso destrói o poder dele. Ele espera gritos, lágrimas e explicações, mas recebe silêncio. O desespero dele aumenta ao perceber que nada do que faz pode atingi-la. Você se torna um espelho que não reflete seu caos. Isso não significa reprimir suas emoções. Você pode sentir raiva ou frustração, mas expressar isso diretamente a ele apenas fortalece o narcisismo. Em vez disso, canalize suas emoções para algo produtivo e treine sua mente para tornar a validação dele irrelevante. Quanto mais você treina essa indiferença, mais ele percebe que não tem controle, e isso o enlouquece. Quer um método prático? Sempre que ele tentar provocá-la, faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesma: isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. Quando ele perceber que perdeu essa batalha, começará a procurar outra vítima, mas não se engane, ele tentará testá-la várias vezes antes de desistir. Segunda característica: a pessoa que nunca precisa de ninguém. O narcisista precisa que você dependa dele. Ele constrói armadilhas emocionais, financeiras e psicológicas para mantê-la presa. Se ele percebe que você precisa da aprovação, presença ou suporte dele, ele tem controle. Mas quando encontra alguém que não precisa dele, o jogo muda e ele entra em pânico. Ele percebe que não pode mantê-la sob domínio, e isso o enfurece. A maior arma de um narcisista é a dependência. Assim, uma das piores ameaças para ele é alguém completamente autônomo, que sabe que sua paz não depende de ninguém. Essa pessoa é livre, e a liberdade aterroriza o narcisista. Por exemplo, quando ele a ignora para puni-la, um narcisista ama dar gelo e espera que você corra atrás. Mas se em vez disso, você seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, ele surta. A ideia de ser irrelevante para você é insuportável. Ele precisa ser o centro da sua atenção, e quando percebe que não é, sua máscara começa a rachar. Para ser essa pessoa, comece a fortalecer sua independência emocional, financeira e mental. Desenvolva habilidades, amplie seu círculo social e aprenda a se bastar. Quanto mais você constrói sua liberdade, menos o narcisista consegue prendê-la. Quando ele vê que não há nada que possa oferecer para mantê-la por perto, percebe que perdeu o jogo. Terceira característica: a pessoa que diz não sem medo.
Narcisistas detestam limites e avaliam, pressionam e empurram até onde podem. Se percebem que podem dobrá-la, abusam disso. Mas quando encontram alguém que diz não sem hesitação, sem medo de perder ou de se sentir culpada, eles se desarmam. Para um narcisista, um não firme é como um muro intransponível. Ele esperava manipular, convencer e contornar suas barreiras, mas quando você não cede, ele sente que perdeu o poder, o que é insuportável. Dizer não sem medo é um ato de autoproteção e mostra que seu respeito próprio vale mais do que qualquer laço tóxico. Se um narcisista tenta convencê-la a abrir mão dos seus valores, mas você mantém sua posição, ele percebe que ali não há espaço para manipulação. O problema é que ele não aceita isso facilmente. Ele insiste, tenta desestabilizá-la e fazer chantagem emocional, mas um não verdadeiro não vacila. Ele pode gritar, ameaçar ou chorar, mas sua resposta é a mesma: isso não funciona para mim. Sem justificativas ou explicações, apenas um limite inegociável. Observe a reação. Primeiro vem a frustração, depois a tentativa de barganha e, por fim, a desistência. Um narcisista não perde tempo onde não tem controle. Para ser essa pessoa, treine a firmeza em seus nãos. Comece com coisas pequenas. Não aceite favores que venham com segundas intenções, não tolere conversas manipulativas e não prolongue interações que a drenem. Cada não que você sustenta reforça sua liberdade e nada aterroriza mais um narcisista do que alguém que não tem medo de perder o que nunca valeu a pena. Quarta característica: a pessoa que enfrenta o conflito sem recuar. Narcisistas escolhem suas vítimas com cuidado, buscando aquelas que evitam confrontos, que se calam para manter a paz e engolem desaforos para não gerar atritos. O jogo só funciona se o outro lado recuar. Mas quando encontram alguém que não foge do conflito, que olha nos olhos e expõe a verdade, eles perdem o controle. O medo muda de lado. Eles sabem que não podem mais usar as mesmas táticas, pois qualquer tentativa de manipulação será exposta. Enfrentar o narcisista não significa gritar, perder o controle ou reagir impulsivamente. Pelo contrário, significa manter-se firme, seguro e sem medo de nomear o jogo que ele está tentando jogar. Quando você olha para o narcisista e diz: "Eu sei exatamente o que você está fazendo", ele se desestabiliza, pois a pior coisa para ele é ser desmascarado. Narcisistas operam no caos, nas sombras e no psicológico. Se você elimina a sujeira, ele não tem para onde correr. Quer um exemplo? Pense nas situações em que ele distorce algo que você disse para confundi-la. Ele diz: "Eu nunca falei isso" ou "você está exagerando". Isso é um jogo típico de manipulação. Agora, imagine responder com um olhar firme e um tom calmo: "Eu sei o que ouvi e sei o que você está tentando fazer". Sem gritar ou entrar em desespero, apenas a certeza da verdade. O efeito é imediato. Ele pode tentar mudar de assunto, fazer-se de vítima ou até reagir com raiva, mas o fato é que ele sabe que foi identificado. Para se tornar essa pessoa, desenvolva sua segurança emocional e posicione-se. Não tenha medo do conflito quando necessário. Narcisistas fogem de quem não podem dobrar, de quem não baixa a cabeça e de quem não se deixa manipular. Assim que percebem que você não se retrai, precisam escolher: mudar de alvo ou enfrentar seu próprio fracasso, e um narcisista odeia perder. Quinta característica: a pessoa que não busca aprovação. O narcisista te prende por meio da necessidade de aceitação. Ele joga com seu desejo de ser validada, querida e reconhecida. Se ele percebe que você se importa com o que ele pensa, usa isso contra você. Uma crítica aqui, um elogio falso ali, um desprezo calculado, tudo para mantê-la presa na busca constante pela sua aprovação. Mas quando ele encontra alguém que simplesmente não se importa e que não precisa da validação de ninguém para se sentir segura, ele perde uma das suas maiores armas.
Não buscar aprovação não significa ser arrogante ou indiferente a tudo. Significa saber quem você é e não permitir que a opinião de um narcisista defina seu valor. Essa é a pior ameaça para ele, pois ele não tem mais o que controlar. Ele pode ignorá-la, mas você não se abala. Ele pode criticá-la, e você segue sua vida. Ele pode elogiá-la, e você não precisa disso. Para ele, isso é insuportável. Narcisistas adoram ser o centro do universo, mas quando percebem que sua opinião não faz diferença, entram em desespero. Um exemplo: durante aquelas conversas em que o narcisista solta uma frase venenosa esperando que você se justifique, como: "Nossa, você mudou muito, hein?" Ou "se fosse eu, faria diferente." Isso é um teste. Ele quer ver se você correrá atrás da aprovação dele. Mas experimente apenas sorrir e responder com um simples "pode ser" ou "que bom", que cada um tem seu jeito, sem se explicar ou tentar provar nada. O silêncio que vem depois é o som da derrota dele. Para ser essa pessoa, aprenda a confiar no seu próprio julgamento. Quanto mais você valoriza sua própria opinião, menos o narcisista consegue manipulá-la. Ele pode tentar de tudo, mas se perceber que você está blindada e não precisa dele para se sentir completa, ele perde o jogo. Nada aterroriza mais um narcisista do que alguém que não precisa de sua aprovação para ser feliz. Sexta característica: a pessoa que enxerga além da máscara. O narcisista sobrevive de ilusões. Ele constrói uma imagem perfeita e se apresenta como alguém especial, manipulando para que os outros acreditem no seu teatro. Se precisa parecer um herói, interpreta esse papel. Se for mais vantajoso ser uma vítima, muda de roteiro. Mas quando encontra alguém que vê além da máscara, ele sente medo, pois essa pessoa percebe a verdade, as contradições, os jogos e os truques psicológicos. Um narcisista não sabe como enganar quem já decifrou seu manual de manipulação. Reconhecer um narcisista não é apenas perceber suas atitudes óbvias, mas enxergar os detalhes que ele tenta esconder, como manipula narrativas, distorce fatos e faz você se sentir culpada sem motivo. Quando alguém enxerga além do que ele mostra e percebe o que realmente está acontecendo, ele se desespera, pois não pode mais controlar a percepção dessa pessoa. Ele perde domínio, perde encanto e perde poder, o que o aterroriza. Um exemplo prático: imagine que um narcisista faz algo cruel, mas depois se vitimiza, dizendo que só agiu assim porque estava estressado ou porque você o provocou. Alguém que não vê além da máscara pode cair nessa armadilha, sentir pena e dar mais uma chance. Mas quem já conhece o jogo simplesmente observa e diz: "Isso é só mais uma manipulação", sem se abalar ou se deixar levar pelo teatro emocional dele. A frustração dele ao perceber que não te engana é inevitável. Para ser essa pessoa, comece a observar mais e reagir menos. Narcisistas falam muito, mas mostram tudo por meio de suas ações. Preste atenção nos padrões, não nas palavras. O que ele diz raramente é o que faz. Quanto mais você afina sua percepção, mais rápido desmonta a ilusão. Quando o narcisista percebe que você conhece todos os truques dele, ele corre, pois sem a máscara, não tem mais poder. Sétima característica: a pessoa que não carrega culpa que não é sua. O narcisista usa a culpa como uma arma. Ele distorce situações, manipula emoções e faz você acreditar que tudo é sua responsabilidade. Se algo dá errado, a culpa é sua. Se ele te maltrata, a culpa é sua. Se ele mente, a culpa é sua por fazê-lo agir assim. Enquanto você carrega esse peso, ele tem total controle sobre você. Mas quando ele encontra alguém que não aceita carregar culpa que não é sua, o jogo muda. Ele perde uma das suas táticas mais poderosas. Livrar-se da culpa imposta por um narcisista exige clareza emocional. Ele vai testar de todas as formas, te acusar,
fazer você questionar suas próprias ações. Mas quando você sabe diferenciar o que realmente é sua responsabilidade do que é manipulação, ele perde a influência. Ele pode tentar te culpar por tudo, mas se você se recusa a aceitar, ele fica sem saída. Isso o frustra, pois percebe que seu jogo psicológico não funciona mais. Quer ver um exemplo? Imagine que ele te ignora por dias, e quando você cobra uma explicação, ele diz: "Eu só sumi porque você me deixou irritado." A intenção é clara: inverter a situação e jogar a culpa para você. Mas em vez de entrar no jogo, você responde: "Se essa foi sua escolha, é sua responsabilidade", sem brigar ou se justificar, apenas devolvendo a culpa para quem realmente a criou. O impacto disso é devastador para ele. Para se tornar essa pessoa, pare de carregar pesos que não são seus. Sempre que um narcisista tentar fazer você sentir culpa, faça uma pausa e se pergunte: isso realmente é minha responsabilidade? Se não for, devolva. Não explique, não justifique, apenas recuse-se a aceitar a culpa. Ela só tem poder quando você a carrega, e um narcisista que não pode te fazer sentir culpada perde um dos seus maiores trunfos. 8ª característica: a pessoa que vai embora sem aviso. O que um narcisista mais teme é ser ignorado e esquecido. Ele se alimenta da sua atenção, do seu tempo, da sua energia. Para ele, qualquer reação é um prêmio. Mesmo que você brigue, chore ou peça explicações, tudo isso mantém o jogo funcionando. Mas quando alguém simplesmente desaparece, sem aviso, sem discussões ou cenas dramáticas, ele enlouquece. De repente, ele não tem mais controle, e a sensação de ser irrelevante para alguém é insuportável. Ir embora sem aviso não significa fugir ou se esconder. Significa tomar a decisão consciente de cortar o acesso dele à sua vida, sem dar satisfação. Narcisistas esperam que você implore, peça respostas e tente resolver. Mas quando você simplesmente some, sem discussão ou despedida, ele perde a última carta do jogo. Ele não pode reverter, manipular ou prender você, e isso destrói seu ego. Um exemplo prático: imagine que um narcisista percebe que você está se afastando e manda uma mensagem fingindo preocupação: "Senti sua falta, está tudo bem?" Isso não é genuíno. É um teste para ver se ainda tem controle sobre você. Mas em vez de responder, você simplesmente não diz nada, bloqueia e segue sua vida como se ele nunca tivesse existido. A ausência de reação é como um golpe direto no orgulho dele, e ele não pode suportar isso. Para ser essa pessoa, você precisa entender que não deve explicações a quem só quer te destruir. O narcisista sempre tentará puxá-la de volta, mas se você decide ir embora e realmente desaparece, ele perde o poder. Ele pode tentar provocá-la, fazer-se de vítima ou espalhar mentiras. Nada disso importa. O silêncio é sua maior arma. Quando um narcisista percebe que perdeu você para sempre, ele nunca se recupera dessa derrota. Agora que você conhece as 8 características que fazem o narcisista enlouquecer, me diga, qual delas você já possui e qual vai desenvolver a partir de hoje? A verdade é simples: ou você se fortalece ou acaba sendo jogada no ciclo de manipulação deles. A pior coisa para o narcisista não é o confronto, é a sua indiferença, sua liberdade e perceber que nada do que ele fizer pode te afetar. Quando você aprende a enxergar além da máscara, a não carregar culpa que não é sua e a dizer não sem medo, ele perde todo o poder sobre você. É nesse momento que ele enlouquece. A verdadeira transformação acontece quando você toma posse do seu poder e decide que nunca mais será refém do jogo psicológico de um narcisista. Isso não significa que você nunca encontrará pessoas manipuladoras pelo caminho, mas que ao encontrá-las, estará blindada emocionalmente. Você não cairá nas armadilhas, não se sentirá culpada pelo que não fez e não precisará da aprovação de ninguém para se sentir completa. O narcisista não quer que você saiba disso.
Ele quer que você continue presa ao ciclo de dependência emocional, buscando validação onde nunca encontrará. Mas agora você sabe como virar esse jogo. Agora a escolha é sua. Você vai continuar permitindo que um narcisista tenha influência sobre sua vida ou vai assumir de vez o controle? Se você está comprometido em virar o jogo e assumir o controle da sua vida, comente aqui embaixo: eu estou no controle da minha vida. Esse é o primeiro passo para se blindar de uma vez por todas. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como se proteger do narcisismo e viver com mais poder, liberdade e inteligência emocional. Porque, no final das contas, o narcisista não teme qualquer pessoa, ele teme quem não pode manipular. E agora, a decisão está em suas mãos. Até o próximo vídeo.